Oi, Aquário. Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Aquário no seu mapa, algum planeta na casa 11, e se você lida com este signo, que pode ter uma mensagem para você também, porque a leitura pode estar invertida. Bom, peço por favor o seu discernimento e a sua sabedoria para escutar essa mensagem, porque ela é direcionada para o coletivo e não vai falar com todos. Então, se não fizer sentido com você, pode ficar à vontade para assistir os outros posicionamentos do seu mapa. Te desejo uma boa leitura e você pode ficar à vontade para continuar contribuindo com este canal se for do seu desejo. Vamos lá, vamos ver o que nós temos para vocês. Qual a mensagem, por favor, para o coletivo do signo de Aquário, casa 11? Aquário. Olha, essa carta cheque de realidade caiu também para Touro e foco na sua saúde. Aquário. Eita! Vieram? Vou aceitar essa que veio virada. Veja o humor e eu vou colocar o arcanjo Sandalfon aqui no fundo. Bom, duas perspectivas aqui. Aqui eu tô me comunicando com aquarianos que vocês estão muito focados em cuidar da sua saúde física, do seu corpo mesmo. Principalmente se em algum momento você sente que isso foi muito negligenciado na sua vida. E aqui a gente fala muito sobre realizar atividade física mesmo. E você agora está compreendendo o quanto que isso é importante para você, principalmente no que diz respeito à sua mente. E então eu vejo que você está fazendo isso. Aqui alguns estão mesmo focando na sua saúde física, realizando atividade física. Aqui alguns podem gostar de correr, fazer academia mesmo, essas coisas assim, musculação, enfim. E você está muito determinado. Aqui tem muita determinação, Aquário. Aqui, gente, o que acontece? Aqui eu vejo alguns que pode ser que ao longo da sua vida você não conseguiu ter tanta determinação assim para focar na sua saúde física. E eu vejo que agora você tá muito determinado. Sabe aquilo assim, nossa, eu coloquei isso na minha cabeça, agora eu vou fazer? É basicamente isso. Eu vejo que eu tô me comunicando com alguns aqui que eu tô sentindo muito forte energia ou de Touro ou de Capricórnio. Marte, algum aspecto de... Pode ser Touro também, mas eu vejo Marte, você tem Marte muito bem aspectado. Marte em domicílio, ou pode ser Marte em Capricórnio, Marte na casa 10, pode ser Marte em Touro, pode ser Marte em Áries, Marte em Leão também, ou nas casas específicas desses signos. Porque eu vejo Marte domiciliado, isso fala de pessoas que quando vocês colocam uma coisa na cabeça, vocês ficam, principalmente isso aqui, por quê? Porque aqui é uma coisa que é boa pra você. Então você colocou uma coisa, então você está extremamente determinado a fazer isso, a cumprir com isso. Porque você vê que é importante pra você. Porque eu vejo que isso te ajuda na sua mente, ao seu controle mental. E para além do seu cuidado com a sua saúde física, vamos lá. E para além do seu cuidado com a sua saúde física, eu vejo que você vem trabalhando muito um aspecto de melhoria do seu ser mesmo, da sua alma. E você está... eu não sei se você estava passando por algum momento mais desafiador, e eu vejo que isso tem a ver com um amigo que você tem. Você tem uma pessoa que tira muitas risadas de você, e eu vejo que aqui, inclusive isso foi falado para Virgem, não veio essa carta eu acho, mas essa questão das risadas foi falado isso para Virgem. Tem alguém... que você tem um contato, que tem uma leveza muito grande nessa parceria. E eu vejo que isso é um refresco, é um alívio para sua alma, Aquário. Porque tem uma coisa assim de você sentir algo muito bom quando você tá com essa pessoa. E no fundo, com a carta, que veio essa carta também que caiu na mesa, né, o Arcanjo Sandalfon, essa carta ela fala de perdão, ela fala de liberdade, ela fala de cura. Então eu vejo que uma relação muito específica que você tem ajuda com um refresco para sua alma, porque eu vejo que para além das boas risadas que você tem com essa pessoa, vocês têm conversas muito profundas aqui.
E essas conversas, elas incentivam um ao outro a se melhorarem de alguma forma, a enxergarem as coisas com perspectivas diferentes na vida. E eu vejo que essa pessoa, ela tira boas risadas aí de você, ou pode ser você levando também isso pra alguém, né? Não sei. E tem um outro detalhe ainda. Aqui alguns, você tem um amigão de vida que você faz atividade com essa pessoa. Para alguns. Esse amigão aqui, você faz atividade com essa pessoa. Atividade física, né, no caso. Vamos lá, vamos ver o que mais aqui para vocês. Aquário. A carta do diabo, com a energia da paixão. A generosidade. O Papa. Com a rivalidade. O eremita. Tô sentindo aqui muito o que foi falado para Touro. Eu tô pegando, a princípio nessas cartas, eu tô pegando algo muito parecido com o que foi falado para Touro. E que é basicamente isso. Aqui, com essa carta cheque de realidade, que fala de assessoramento, eu vejo, e caiu também o Papa lá, assim como caiu aqui. Você vai buscar um assessoramento espiritual, mas eu tô sentindo que é algo espiritual mesmo. E que tem sabedoria nesse assessoramento, pelo menos aqui. Esse assessoramento tem sabedoria. E o que acontece? Essa energia do diabo com a rivalidade, eu vejo que é o que vai causar em você. Por quê? Porque aqui, o que você vai escutar, você não vai gostar de escutar isso. Porque, muito possivelmente, isso que você vai escutar pega profundamente nas suas sombras. E eu vejo que é como se você enxergasse isso como uma rivalidade. Por exemplo, essa pessoa ela tá falando isso pra mim porque talvez ela tenha inveja ou porque ela não gosta de mim, eu não sei. Pode ser que você pense isso a princípio. E aqui é uma busca mesmo. Eu não vejo aqui eu não vejo nessa perspectiva um amigo que vai te falar isso, não. Eu vejo que é algum assessoramento que você vai buscar mesmo. E isso vai causar uma rivalidade dentro dessa parceria. Mas por quê? Aqui tem uma questão espiritual envolvida, para além das suas próprias sombras, que eu vejo que para alguns é uma dificuldade mesmo de aceitar isso que você vai escutar, algumas pessoas não vão gostar do que vão escutar aqui. E muitos aqui, às vezes, sabe com essa carta Arcanjo Sodalfon cruzando com a carta do Diabo, aqui alguns vão escutar sobre a importância de trabalhar o perdão, e eu vejo que isso vai te causar uma irritação muito grande. Porque, de verdade, essas energias espirituais, principalmente atreladas aqui no aspecto negativo do diabo, eu não vejo que... Não desejam mesmo que você aceite que é importante perdoar alguma situação. Ou que, pelo menos, você comece a trabalhar isso dentro de si. Por isso, a rivalidade. Retomar? Aqui alguns... Vamos retomar. Precisei pausar. Aqui alguns vão escutar alguma coisa, algum aconselhamento que é importante você olhar para alguma coisa que você não tá olhando. Então, por exemplo, às vezes você vai buscar um assessoramento espiritual e a pessoa fala para você que é importante você buscar terapia. Só que eu vejo que você não vai gostar de escutar alguma coisa aqui. E o exemplo isso, por exemplo, às vezes você escuta que é importante você fazer terapia e você pode pensar assim, nossa, mas será que essa pessoa tá falando que eu estou ficando louco? Por quê? Porque tem um estigma muito grande na sociedade. E aí eu vejo que isso vai causar alguma coisa dentro de você, só que não é essa a mensagem. Se alguém te falar isso, é porque de alguma forma essa pessoa deseja o seu bem. Não é essa a questão, porque a terapia hoje ela é autoconhecimento antes de qualquer outra coisa. Pra você compreender, inclusive, por que você não gosta de alguém. É isso. Pra você compreender suas coisas internas. Só que alguma coisa vai pegar os seus sentimentos aqui. Só que a mensagem é, se você escutar alguma coisa que te desafia a princípio, Aquário, talvez aqui o aconselhamento é você olhar isso com uma profundidade maior.
o que você vai escutar. E isso vem através de alguém que você vai buscar um assessoramento. Agora tem uma outra perspectiva para essa mensagem. Aqui alguns vão receber uma proposta de trabalho. E com essa carta da rivalidade, eu vejo que é energia sobre isso que você vai receber. Aqui essa mensagem, e isso vem do externo, especificamente. E aqui então a mensagem é buscar sabedoria para lidar com essas questões. Tem alguém aqui que você lida, que essa pessoa ela não vai gostar de alguma proposta que vai chegar pra você. Aqui, Aquário, vamos lá, a gente tem uma mensagem muito específica aqui. Aqui alguns aquarianos têm alguma questão com alguém. Só que eu vejo que isso é de uma das partes. Eu não vejo que a outra pessoa, ela se importa com isso. É alguém específico, vamos colocar que é alguém em relação a você. Só que de verdade eu tô sentindo que é algum aquariano aqui que tem um problema com outra pessoa. Então, por favor, adeque. Só que eu vejo que... Aí, por isso que essa foi falado sobre isso. Se você tem um problema com alguém e eu vejo que essa outra pessoa, ela tá na dela. Aí é importante, sim, você buscar terapia pra você compreender o porquê que você tem tanto problema com uma pessoa. Porque, em primeiro local, isso começa espiritualmente falando, com essa energia do diabo. Se alguém te irrita tanto e se você tem um desejo, talvez, de prejudicar alguém, eu não sei o que essa pessoa te causa, mas essa questão é sua. Se alguém já te mostrou pra você que essa pessoa, ela tá na dela, e você, de alguma forma, se incomoda com essa pessoa, porque eu vejo que é uma obsessão aqui, uma obsessão de uma rivalidade, inclusive. Aqui, Aquário, é importante você fazer uma terapia pra compreender isso. O porquê que essa pessoa te incomoda tanto dessa forma. Porque eu vejo que essa pessoa, ela tá na dela, buscando perdoar essa situação, inclusive. Tem uma obsessão aqui por alguém. Mas não é bom isso. Não vejo que é bom. Olha de novo a carta do eremita. Não tem sabedoria de uma das partes. Por quê? Porque se você tem tanto foco negativo em alguém, o que essa pessoa te incomoda tanto? Isso é seu, não é dessa pessoa. Sabe uma coisa assim, às vezes até a voz da pessoa te incomoda? É importante você compreender o que tanto te incomoda. Porque eu vejo que essa pessoa, ela não tá, gente. Aqui, essa relação específica, essa pessoa, ela não tá se importando pra isso. Muito pelo contrário, se aqui houve alguma rivalidade entre vocês e houve algum prejuízo pra essa pessoa, eu vejo que ela tá buscando grandiosamente perdoar essa situação. E aí pode adequar se é você que tá passando por isso com alguém. Porque eu vejo que tem alguém que colocou um outro alguém na cabeça de uma forma muito negativa e distorcida. Aquário. Só que isso aqui é uma coisa espiritual, em primeiro local. A carta da Torre. O 2 de ouros. O 5 de copas. O 4 de espadas. O 9 de ouros com a temperança. O rei de ouros. Mais uma, por favor. Nossa, o Papa de novo, o Papa com 2 de paus. Pagem de ouros. Vamos lá, eu tenho algumas perspectivas para essa mensagem. Eu vou falar dessa situação específica e depois eu vou finalizar com o começo da mensagem sobre um amigão que você tem aí na sua vida. E de verdade, gente, aqui especificamente eu tô sentindo que é algum aquariano que tem um problema com outra pessoa, mas eu vou passar essa mensagem dessa forma, ou alguém que tem muito forte aquário, e depois você pode invertar, você pode, nossa senhora, esse Mercúrio, vou falar uma coisa, vocês podem inverter a situação, se fizer mais sentido pra você.
Aqui alguns colocaram alguém na cabeça, que essa pessoa ela é rival e que tem um sentimento muito ruim que se nutre aqui. Nossa, tem algo muito ruim que se nutre em relação a uma outra pessoa. E isso começa em termos espirituais. Essa questão dessa rivalidade, isso que acontece é espiritual. Já é uma coisa que começa em termos espirituais. E é como se não se gosta mesmo do outro. Só que essa pessoa ela não fez nada pra você. Esse que é o ponto. É uma coisa sua. Quem tá com alguém obsessivamente nos pensamentos e desejando causar alguma coisa de negativo para essa pessoa, é uma coisa obsessiva e espiritual, porque aqui eu vejo que tem uma obsessão espiritual e eu vejo que essa pessoa ela não deseja nada de ruim para você, muito pelo contrário. Quem você está lidando deseja muito pelo contrário, perdoar essa situação e se livrar desses sentimentos que é causado aqui. E isso aqui é uma pessoa, ou é alguém do seu trabalho, ou é uma questão familiar, porque o Papa pra mim fala de uma estrutura. Que eu vejo que pode ser uma coisa de família também. Ou é uma situação do ambiente de trabalho. E tem uma obsessão aqui mesmo, com a carta do diabo, eu vejo que é alguém que é obcecado, inclusive nessas questões negativas, parece que fica ali corroendo as coisas negativas. Então assim, Aquário, se é você que tá passando por isso, é muito importante você se perguntar o porquê que isso acontece na sua vida. Por que tem um foco tão grande em alguém que tá preocupado com a própria vida? E se essa mensagem vale pra você, aqui o aconselhável é um processo terapêutico muito profundo mesmo para compreender por que alguém causa tantas coisas ruins em você. Porque aqui eu vejo que tem alguém que... sabe aquela coisa assim, de não gostar nem de ouvir a voz dessa pessoa? Só que por mais que você não goste, você continua ali. E continua ali com essa pessoa nos seus pensamentos. Então, no fundo, tem uma obsessão mesmo. Tem uma questão de uma obsessão aqui, gente. Isso aqui nossa, é muito importante mesmo buscar uma compreensão para lidar com isso. Porque o que acontece? Quem você lida tá em paz aqui com a carta do 4 de espadas. Essa rivalidade inconsciente e espiritual, eu vejo que é de uma... Aliás, muito pelo contrário, né? Se tem uma coisa espiritual aqui, tem não é uma rivalidade, é porque é essa carta, né? Só que uma parte tá de verdade. Tem alguém que sabe dessa situação e tá buscando se libertar desses sentimentos aqui. Então, inclusive aqui alguns têm uma questão de mexer com questões espirituais mesmo. Só que não é da luz o que se tem aqui. Não é da luz. E a outra parte eu vejo que está buscar a luz mesmo para lidar com essa coisa. E eu vejo que essa parte específica está em paz com relação a isso. E tem uma tristeza que se sente aqui, porque assim, a situação aqui é um pouco delicada. É um pouco delicada essa situação, porque tem uma tristeza por saber que se lida com essas questões. Eu vejo que tem uma pessoa que fica pegando no pé para alguns. Se você quer alguém no seu ambiente de trabalho, essa pessoa ela focou em você, ou se é você em relação a alguém. Tem um foco, e um foco de verdade, tem uma obsessão espiritual aqui, porque é como se o foco fosse causar brigas constantes. E eu vejo que assim, se é você que passa por isso com relação a alguém, por ser uma questão espiritual, isso atrela outras pessoas na sua energia também. E eu vejo que essa questão vamos lá. Eu tô sentindo pra alguns alguma coisa muito específica. Eu vejo que essa questão específica que você lida com uma pessoa no seu particular causa muitos desentendimentos e muitas brigas com outra pessoa. Porque espiritualmente falando, é como se essa outra pessoa ela fosse muito influenciada por essas energias. E aí sim eu vejo que tem brigas com uma outra pessoa. Então tá ficando claro? Aqui eu vejo que tem uma rivalidade que alguém nutre por um outro alguém. E essa pessoa específica, ela também é afetada por essas energias espirituais, porque aqui eu vejo que tem uma obsessão espiritual. E essa pessoa que é afetada por isso, é como se uma terceira pessoa que eu vejo que é esse rei de ouros, é utilizado também para brigar constantemente, tem brigas constantes. Porque aqui eu vejo que tem uma questão de obsessão espiritual por causa dessa energia específica que alguém se atrelou. Que aqui eu vejo que é obsessão. Se alguém não se atrelou a energia específica nenhuma, mas eu vejo que ele se atrelou sim. E para alguns, aqui tem uma questão de finanças envolvida. Isso causa
brigas com uma terceira pessoa. Porque tem uma energia muito negativa que paira sobre essas relações. Agora, se é você, Aquário, eu vejo que você tá passando... Aqui tem uma questão muito forte de obsessão espiritual mesmo. Por isso que foi falado sobre um processo de terapia. Porque a obsessão espiritual, ela envolve também a gente compreender o que tem dentro do nosso coração. O que a gente nutre dentro do nosso coração. E, gente, vamos lá, eu não estou julgando nada aqui, porque eu sei que isso acontece. Às vezes, pode ser que pareça que eu não estou julgando nada. Eu estou passando a mensagem, eu sei que isso é muito passível de acontecer. Só que tem um ponto específico que alguma coisa aqui é muito além. Tem alguém que tem uma obsessão além nessa situação. E se você passa por isso com relação a alguém, eu vejo que pode ser você essa energia. Tem muito forte virgem aqui, muito forte energia de virgem. E o que acontece? Para quem tá na sua, vivendo a sua vida em paz, tem algo... E eu vejo que aqui tem se você tá passando por alguma questão de finanças bem desafiadora na sua vida, eu vejo que você vai conseguir conciliar alguma outra coisa que chega na sua vida, porque tem uma proposta. Só que aí essa pessoa que tem uma rivalidade específica não vai gostar disso. E se é você, Aquário, mais uma vez, é importante você compreender o que você tem com essa pessoa. Porque você tá lidando com alguém que não está se importando em fazer nada de ruim pra você. Eu vejo que essa pessoa tá na dela. Tem alguém que está na sua. E aqui, nossa, aqui eu vejo que tem sentimentos bem desafiadores mesmo. Porque saber essas coisas causa mesmo sentimentos desafiadores. Mas a mensagem é essa. E eu vejo que tem uma tristeza, assim, e principalmente pra você que tá passando, você que briga com uma outra pessoa, uma terceira, que eu vejo que aqui esse Rei de Ouros é uma terceira que veio na mesa. Eu vejo que tem uma tristeza mesmo em relação a essas brigas que tem. Tô sentindo energia de touro muito forte. Esse Rei de Ouros tem energia de touro. Eu vejo que tem uma tristeza mesmo que se sente por passar por isso. E aí, é isso, vai ser muito importante você se colocar aqui. Agora, se foi Aquário, que tem touro no mapa, eu não sei, porque aqui tem muito forte energia de touro. Se essa energia é sua, eu tô dando as possibilidades, vai ser importante você levar isso pra sua consciência. Eu vejo que aqui e você se atrelou a alguma energia espiritual que não foi boa pra você, por quê? Porque de alguma forma isso feriu o livre-arbítrio. Aqui, touro, eu vejo que você está buscando, tem alguém que tá te ajudando a compreender isso que você vive. Touro não, Aquário, perdão. Aqui alguns tem alguém na sua vida que eu vejo que essa pessoa ela está te ajudando a compreender isso que você vive, a ganhar compreensão e sabedoria sobre essas coisas. Porque aqui tem alguma coisa específica com a carta da Torre atrelada a questões que inclusive são questões espirituais, que eu vejo que tem uma consciência que alguém vai ganhar aqui sobre essas questões. Eu não sei qual foi o motivo, para quem foi que atrelou aqui essa mensagem, alguma energia espiritual que feriu o livre-arbítrio de alguém, e o propósito inicial para alguns foi para questões financeiras. Só que depois eu vejo que tem uma questão com outra pessoa envolvida. Aqui eu vejo que tem uma consciência que vai ser ganhada, que alguns terão aqui a respeito dessa energia. E vocês vão ganhar discernimento, porque a carta da temperança, pra mim, ela fala de temperar mesmo as coisas, de discernir, de ganhar sabedoria, de um equilíbrio, de uma harmonia maior em relação a essa situação. Porque aqui eu vejo que tem uma certa análise. Pelo menos de alguma parte aqui eu vejo que tem análises. E a mensagem é essa. E aí agora, num amplo aspecto, falando sobre alguém que tem um parceirão de vida aí, alguma amizade, tem alguém que é essa pessoa que eu vejo que essa pessoa é um bálsamo aí pra sua alma, porque eu vejo que essa pessoa ela te ajuda a compreender as coisas, inclusive as coisas desafiadoras que você pode enfrentar. Inclusive, se você já errou em algum momento na sua vida, eu não sei, mas eu vejo que tem uma ajuda aqui. Quando vocês conversam ou que se escuta em relação a essa situação específica, eu vejo que tem é como se você ou alguém adeque. Tem uma guiança para compreender as coisas de uma forma diferente e ganhar sabedoria aqui.
Bom, Aquário, a mensagem é essa. Qual o conselho para Aquário? Comandante Astar, chamado para ação. Essa carta também caiu para Touro, se eu não estiver enganada. Lidere por exemplo. E fale talvez o que você precisa falar. Aqui eu vejo muito importante falar com um profissional sobre o que se passa. E Mestre Buda, conexão profunda, confie na sua voz interior. Eu vejo que principalmente também essa energia para quem está buscando aqui se libertar dessa rivalidade que é uma coisa que fica no ar. Isso aqui fica no ar. Agora, se é você que tem isso em relação a alguém, que eu vejo que é uma obsessão mesmo, e não é bom isso, não vejo que é uma coisa boa, porque eu vejo que essa pessoa, ela te causa coisas que você não gosta. Eu vejo que é sentimentos que são causados muito ruins mesmo. Tem uma coisa, inclusive, aqui, é como se eu escutasse alguém, eu não suporto nem a voz dessa pessoa. Então, Aquário, se é você que não suporta a voz de alguém, que não suporta alguém, aí isso fala de você. É importante você compreender o que dessa pessoa te irrita tanto. Só que ainda assim eu vejo que não tem uma coisa assim de não gostar da pessoa, mas continuar ali. Eu não sei se você acompanha essa pessoa, eu não sei o que é, mas é isso. Então é importante você buscar compreender o porquê que você não gosta dessa pessoa. Se é você em relação a alguém. Agora, se você passa por isso com relação a uma pessoa, é você continuar na sua mesmo e compreender e se compreender. Porque eu vejo que aqui você quer ficar na sua. Tem alguém que tá em paz com relação a isso. Bom, é isso. Eu desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.